Oi. Fazer o entrada, né? Que eu vou colocar o meu de irmão. Na torre, fica o cachê e bota em cima. As operárias, elas nascem em 21 dias. Mesma coisa, 3 dias é ovo, 6 lá, 12 dias é full. Terceiro dia, que é clone, esses 6 dias aqui, os 2 primeiros, ou seja, quarto e quinto dia, são as melhores larvas para a gente pescar e enxertar nas realeiras para fazer rainha. A partir do quinto, sexto dia, nunca dá uma rainha que preste. Já está passando. É em função desse clima. Délio, mas isso como é que eu vou detectar, né? Como é que eu sei a idade? Treino de bicho. Você vai vendo o ovo, larvinha de um dia, de 2, de 3, de 4. Não, Délio, mas aí é te lascar, né? Tá certo. Pois pega o seu ninho, deixe os 9 quadros dele, ou com crias já maiorzinhas, maiores, grandes, e bote um favo no centro dela, que você acabou de tirar um mel que você tirou do favo de ninho, que tem uma época que a gente vai colher o mel de ninho, ele está um favo vazio, puxado, né? Você bota no centro da colmeia. Só tem aquele lugar para a rainha fazer a postura. Eu botei agora, 2 da tarde de hoje, né? Amanhã, os ovos que ela botou hoje e amanhã, você sabe a idade, não sabe? O segundo dia depois, o terceiro dia vão eclodir. No quarto dia você tem todas as larvas, você precisa da mesma idade sem estar selecionando. Concorda? Era assim que a gente fazia para não estar tendo que adivinhar ou conhecer muito bem a larva, porque no mesmo favo você tem larvas de idades diferentes. No normal, quando eu só introduzo um favo desse, eu tenho as idades que eu quero, porque eu sei o tempo zero que eu botei, concorda? Não é não? Ou já está cochilando? Tá não, né? Tá certo. 21 dias. Está nos livros, né? A abelha africanizada não leva 21 dias para nascer. Leva 20 dias e 4 horas. Ela tem o ciclo dela acelerado. Eu tenho uma colmeia de observação ali. Uma colmeia é como se fosse uma colmeia normal, com vidro lá do ninho 24 de melgueira, que eu botava numa salinha escura ali, o alvado saindo. Então, a rainha acabou de botar um ovo naquela célula, né? Eu ia e marcava aqui no vidro a célula. E a partir daí, 20, 30 larvas, às vezes 50 ovos, eu contava em quantos dias aquela abelha estava nascendo. Existe uma praga em abelha chamada ácaro, varroa, destronger, né? Que acabou a apicultura da Alemanha, Uruguai, Argentina, os países latinos, principalmente sul-americanos, tem problema seríssimo com ácaro. Eu visitei no Uruguai uma colônia só de russos no Uruguai, os arboluas. Eles tinham 5.000 colmeias, a comunidade toda. É uma cidade fechada, só com russo. E numa única estação, o ácaro deixou o apiário deles com 800 colmeias, de 5.000 a 800. E ele me mostrou a quantidade de antibiótico diferente que eles usavam para combater o ácaro, né? E é essa realidade que esses bestas que estão na ilha de Fernando de Noronha, dizendo que tem rainha italiana pura, está querendo jogar para nós, vai trazer de volta para a gente, vai mexer no material genético, que, aqui eu quero que vocês entendam, nossas colmeias, as de vocês, elas têm ácaro. Entre, rapaz. Tá bem. Tá
Como? Todas as colmeias nossas eu monitorei por um ano. Elas têm ácaro. As nossas, as de vocês. Só que elas nunca estão, o ácaro nunca está numa população que prejudique as abelhas. Sabe por quê? Porque a diminuição no ciclo de nascimento das abelhas, não de 21, mas de 20 dias e 4 horas, quebra o ciclo reprodutivo do ácaro. Ele nunca está numa população que prejudica as colmeias da gente. Mexe nisso para ver a besteira que vai dar. Tá certo? Esse ciclo, professor, é exclusivo da africanizada ou essas, como o senhor está falando, de outras raças e abelha que tem outras raças? Você diz dos meliponídeos ou de ferrão? E está Fernando e tem outras espécies Não, que é isso aqui não tem nada a ver com uma raça dela. não, com os meliponídeos. Meliponídeos, as andaíras, os jatis, não vai ter água. As apes, aí tem as abelhas europeias que tem. As africanizadas tem, só que porque elas aceleram o nascimento no level 21, 24, essa aceleração quebra o ciclo reprodutivo. As italianas, as pretas alemãs, as caucasianas, tudo tem ácaro e é problema. Ok? Ô, Tito, se não conseguir o que o menino está tentando, se a gente ir para pegar o carro e deixar ele lá em Zé Bezerra, viu? Bom, deixa eu ver, retomar aqui. Tem a ver com o ciclo de nascimento dessas abelhas que têm uma dinâmica diferente em função do clima. Quando o Dr. Kerr trouxe abelhas africanizadas puras da África, né, tem a notícia de que um dos empregados não monitorou direito, então as rainhas fugiram. Conversa. Eu conversei com o Dr. Kerr, eu convivi com ele. E o Dr. Kerr, aquela história que a rainha fugiram, não sei o que, aquilo não existe não. Não tem quem barre o instinto enxameatório das africanas. Ele deu um sorriso para mim. E quando a princesa africana saía, ou as italianas, que era o que era criado na época, os zangões africanos são mais rápidos e acabavam fecundando essas princesas, entenderam? Hein? Cruzou. Aí, a F1, que a gente chama os filhos do cruzamento das princesas italianas com os zangões africanos, dessas enxameações que aconteceram a partir de lá, os meninos herdaram a alta defensividade das africanas somado à pouca defensividade das italianas. Ou seja, os meninos eram mais apurrinhados do que os pais juntos. Aí vieram de lá para cá, quebrando tudo, matando gente, bicho. Vocês, aqui quem é mais antigo como eu, acompanhou isso. Procurando um lugar para se aclimatar. Os sangues foram misturando e nós temos a abelha africanizada, que não é mais a africana, é a mistura do que havia. Se a gente trouxer italiano de novo, nós vamos ter de volta aquela realidade. E fragilizando as nossas abelhas. Hoje é cheio de gente dizendo que tem que combater o ácaro, que não estão produzindo porque as colmeias têm ácaro. Sempre tiveram. Eu era estudante de agronomia quando monitorei um ano aqui, lá no apiário da Escola de Agronomia. Sempre teve. Né? Então, não é isso não. E vive de 38 a 42 dias de vida. Não é dias de vida, é hora trabalhada. Se eu botar você para quebrar pedra, duvido que você chegue a 70 anos. Todo dia você vai quebrar pedra numa pedreira. Quando você chegar a 60 anos, você está acabado. Então é esforço, não é dias. Isso aqui é didático. Entenderam? Então, quando você coloca a abelha em lugar ruim, em água longe, ela gasta muito mais energia para ir buscar e acaba encurtando o ciclo de vida delas. Porque ela ora voa
é muito maior. Entenderam? É assim. Professor, se eu puser a água longe, que distância? Deixa que quando a gente for falar instalação de apiários, eu mexo na água. A menor distância e tudo. Então, essas operárias, né, a origem delas está aqui, 21 dias em alguns segundos. Ovo, larva desceu, está crescendo, bota geleia real, consome. Interessante, né? Ela bota só a geleia real que ela consome, né? Vai botando e ela vai desenvolvendo. Aí é pré-pulpa, né? Começa a formação dos óleos, né? Os óleos compostos primeiro, né? Depois os simples, antenas começam a se formar. A pigmentação dos óleos para segurar a luz começa a escurecer os óleos compostos, né? Ó. Até que com 21 dias ela vai nascer, né? E você presta atenção que ela nasce, roda e volta para limpar o alvéolo em que nasceu. Ó, ela voltou para limpar, tá vendo? Prestaram atenção? O primeiro dever de uma operária que nasce é faxineira. Ela volta para limpar o alvéolo. E a rainha vai botar o ovo, que é irmão dela. E ela cuida desse irmão por quantos dias? Ela não vai nascer com 21, né? Mas antes disso, com 12 meses ela já fecha, mas ela cuidou. Esses 19 dias que a gente diz que ela cuida, ela passa trabalhando dentro da colmeia, né? A partir do 21º ela começa a dar os primeiros voos e é uma campeira. Olha como uma coisa bem feita, o ciclo dela, com 19 é dentro de casa, porque ela é primeiro faxineira, depois ela é capaz de ser nutriz, depois ela é capaz de puxar cera, depois ela é capaz de... Entendeu? Até que ela pode ir para os trabalhos de campo, porque a irmãzinha dela já nasceu e vai continuar o trabalho. Tudo está relacionado, concorda? Isso vai mexer com a gente quando a gente manipula uma colmeia. O quadro que eu tiro da 4ª posição e olho, eu devo devolver na 4ª posição. Porque tem um conjunto de irmãs que estava alimentando as crias novas naqueles endereços. Quando você bota ele lá no fim, você quebra isso, concorda? Tem a ver com biologia? Botem na cabeça de vocês que a abelha, a apicultura é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. É um conjunto de detalhes. Se eu prestar atenção, eu vou começar a adequar o manejo que eu tenho a esses detalhes. Vocês entenderam essa lógica das idades? Se não tiver entendido, eu repito. 19 dias as abelhas trabalham dentro de casa, até que elas realizam os primeiros voos e vão. Por que ela trabalha 19 dias em casa? Porque ela já nasce com uma tarefa, limpar o lugar para minha mãe botar minha irmã aqui dentro. Quando você mata uma rainha, sem querer, ela caiu no chão e você pisa, as abelhas se desesperam para puxar uma nova realeira, né? Para ter uma rainha, para continuar. E como nós somos um brinquedo dos nossos genes, a gente quer que o nosso gene brinca com a gente, eles querem que a gente se perpetue na Terra. As abelhas são do mesmo jeito. O que é que acontece? Aquela operária pega aquela larvinha que ela está cuidando, que é a irmã dela, de pai e mãe, e tenta transformar numa rainha. Quem está por trás? Os genes dela. Porque quando ela faz isso, 75% do patrimônio genético dela se preserva para frente com a nova rainha que vier. Se outra célula nascer, ela é só meio irmã, porque é filha de outro zangão. E só 50% do patrimônio genético dessa se transfere se for outra que for escolher. É por isso que quando a gente, sem querer, mata uma rainha ou um bem que come, você encontra quadro com 10, 12 realeiras.
fugindo ao processo normal que elas construiriam 4, 5 só. Porque todo mundo quer que a minha irmã seja a rainha. Mas por trás disso tem que os genes estão querendo se perpetuar de forma mais intensa na natureza. Ok? Então a gente começa a explicar por que às vezes num único quadro a gente tem 27 realezas. Que normalmente não aconteceria, porque houve um acidente com a rainha. Pois não? Nós temos 27 realezas num quadro. As outras abriram 4 ou vai igual me chama? Não, aquilo vai nascer, uma parte entra numa briga, mas veja, a minha irmãzinha foi botada ontem, eu estou cuidando de um ovo na realidade. A irmãzinha dele aqui já tem 4 dias, já é uma larva. Eu procuro ver se vinga essa daqui, tem uma realeira, né? A dele também tem uma realeira. Quem nasce primeiro? A dele que já tinha 4 dias. E quando ela nasce, que muitas vezes sai para ser fecundada e de volta, ela enxameia. Porque 2, 3 dias depois nasceu a segunda, que não brigou mais. Entendeu a história? Então você pode um enxame se dividindo e tendo um enxame primário, secundário, terciário e quaternário. Vem uma xícara de abelha com uma princesa no meio. Nunca vi não os enxames desse tamanho. Chega que você olha, tem rainha, está lá a princesa ainda. Fruto dessa enxameação que não é a normal dela. O normal dela seria ficar uma, a outra saía, né? Porque das 5, 6 que nasciam, só uma vingou. E a mãe sai com um grupo de abelhas deixando a casa para a filha. Quando você tem idades diferentes, nascendo em dias diferentes, você tem várias enxameações. Nunca viram uma colmeia de vocês em plena safra, colmeia forte, que você olha para a colmeia e diz, rapaz, nós tivemos aqui semana passada, essa colmeia era muito forte, agora cojinha de abelha. Não é não? Foi o que aconteceu, foi isso aí. A gente tem que ter muito cuidado para nunca matar uma rainha sem querer. E se matar, pelo menos ver. Porque você não tem condições de agir. Porque quando a gente não vê o que fez, você causa uma confusão na reprodução desse enxame. Pela luta para a propagação do seu patrimônio genético. Entenderam a história? Eu vou mostrar aqui uma. Mas esse ciclo, eu chamei a atenção para vocês numa coisa. A abelha guarda mel, não guarda? A gente não tira mel, né, dos favos. A abelha guarda pólen, né? O pão de abelha que a gente vê nos quadros, né? Própolis, ela deixa na colmeia. Vocês já viram onde é que a abelha deixa geleia real? Qual é o pote que ela enche de geleia real lá dentro, armazenando? Não tem isso, né? Ela só faz o da hora. Então, como é que as pessoas estão botando no supermercado geleia real achando que aqui ainda tem alguma coisa? Você sabe por que é que a abelha não faz para guardar? Porque em 2 minutos, se ficar exposta à luz, a geleia perde totalmente o valor dela. Então, uma época eu inventei produzir geleia real. No dia que eu compreendi isso, eu parei de enganar o povo, né? Porque na realidade você está vendendo uma baba que não tem mais as propriedades que tinha. Aí o cara bota aquele sachêzinho no supermercado, geleia real a 0,0001%. É maior que geleia, não tem mais nada não. Porque se isso pudesse ser preservado, e onde é que a abelha bota a geleia? Lá no fundo de um alvéolo com uma larvinha, ou dentro de lugares escuros, né? Porque ela é altamente vulnerável à luminosidade. Esse alimento faz com que uma rainha que é alimentada na boca direto produza 2 vezes o peso dela em ovos por dia. É uma máquina. Vocês nunca botaram geleia real na língua. Quando você procurar, não encontra. Ela entra na pigmentação da língua da gente. Se comer muito, você viaja. Você fica meio assim, fala, meu irmão, o cara diz aí, é o seu colega de trabalho que você está. Não é coisa para a gente comer demais, não. Tem as doses certas, né?
É um alimento riquíssimo, regenerador de muita coisa. Agora, a gente precisa, quando colher, botar no vidro âmbar e levar para refrigeração, no vidro escuro, e levar para refrigeração. Porque se eu deixar aqui 2 minutos, ali mostrando para vocês na luz, foi. E é só olhar quem me disse isso, as abelhas. Eu só faço no dia, na hora, eu não guardo no canto. E eu só boto em lugares escuros, porque o bicho já come logo. Quando eu boto um depósitozinho para a abelha rainha, a princesa se alimentar, eu fecho a realeira, para não entrar nem luz na realeira, né? Tem a ver com biologia de abelha ou não tem? Tem. Os porquês estão tudo aqui. Usando mais de 2 vezes seu peso em ovos num só dia. No entanto, a rainha não controla o número de ovos que ela põe. Isto lhe é importante. Quem diz bote mais ovos ou menos são as operárias, pela alimentação. Cuidada pelas ovelhas equiperfeitas. Variando a quantidade de alimentação, elas controlarão a quantidade da postura, regulando assim a população. Em cada alvéolo há um ovo, que choca depois de 3 dias. A larva nunca abandona o alvéolo que lhe serviu de berço. Nunca abandona o alvéolo serviu de berço. Essa é a Essa tarefa é executada pelas ovelhas. Durante 6 dias, milhares de visitas são feitas aos alvéolos. Já imaginaram as milhares de visitas para criar uma abelha? E nas outras milhares de larvas que crescem todas na mesma época, todas elas necessitando de alimentação controlada rigorosamente, tanto